Efeito Borboleta, um podcast sobre ambiente em Setúbal. Sabia que a Serra da Arrábida é a única montanha nacional com as características do maciço mais alto da Europa, os Alpes? E sabia que há risco para as praias da Figueirinha, as praias de Setúbal? Deste e de outros temas vamos falar neste terceiro e último episódio deste mês do podcast Efeito Borboleta, uma entrevista com o professor José Luís Zézer, no qual vamos falar de ambiente em Setúbal, o tema destes podcasts. Por exemplo, Setúbal, e já que estamos a falar de uma zona que era muito industrial, depois deixou um pouco de ser e que continua a ter uma forte variedade, é como se fosse um pequeno país, não é? Porque tem uma variedade de indústrias forte, também tem um rio e também tem uma área de proteção da natureza muito forte, tem várias... tem várias características que o tornam uma cidade bastante única, não é? Tem um rio que tem muita fauna e tem muita flora e tem pradarias debaixo do mar e tem uma arrábida e tem vinho e tem uma série de outras coisas. Ou seja, nesse sentido, como é que a história da cidade também se faz dessa, digamos, a bailar com o clima? Como é que vê esta história recente? Vamos a ver, eu creio que é como diz, o enquadramento da cidade e do município globalmente, mas particularmente olhando para a cidade de Setúbal, há ali uma série de ameaças reais. Referiu algumas. Há uma série de indústrias que armazenam e manuseiam substâncias perigosas, nomeadamente na Mitrena, mas também a Cécil, também se enquadra dentro dessa categoria, e que têm, enfim, diria, felizmente, há uma diretiva europeia que é relativamente, está transposta na nossa legislação e que é relativamente estrita na regulação da atividade, deste tipo de atividade. Mas o potencial para a ocorrência de perigos e de riscos em cascata existe. Principalmente nestes casos, nos casos que me estou a referir, a maior ameaça é a eventual ocorrência de um sismo grande, que um dia vai acontecer, sabemos isso também, que já aconteceu no passado. Setúbal foi bastante afetada pelo terremoto de 1755, fala-se menos, porque o que sucedeu em Lisboa foi catastrófico, não é? Mas não foi só em Lisboa, não é? Mas, ou seja, os efeitos combinados, a questão do sismo e do tsunami que veio a seguir, de facto, pode... Também em Setúbal. Também em Setúbal, sim, também houve, claro. Ou seja, o tsunami afetou desde... Todo o Atlântico se sentiu o efeito daquele tsunami, ok? Mas do ponto de vista de destruição nas zonas litorais, a costa de Marrocos e todo o Algarve e todo o litoral do Alentejo, o nível de destruição foi muito menor porque havia muito menos coisas para ser destruídas. Claro. E se calhar uma orografia também diferente. Claro. Agora, Setúbal sofreu bastante. E sofreu com outros terremotos também no século XIX. Também houve um outro terremoto grande que tornou a afetar Setúbal. Mas, portanto, não é climático. Esse não é climático, não tem nada a ver com o clima. Ou seja, é geográfico. Sim, é geofísico. A má notícia é que acrescenta aos outros. Exato. Ou seja, isto não... Mas estes não podemos fazer nada. Também podemos fazer. Podemos mitigar. Podemos mitigar, podemos fazer todos os esforços para que as novas construções sejam feitas para não cair. Claro. Porque relativamente a isso, os nossos colegas da engenharia sísmica costumam dizer uma coisa que é verdade, é que os sismos não matam pessoas, o que mata as pessoas são as casas. Exato, claro, se estiverem ao ar livre não acontece. Exatamente, e se a casa estiver bem construída também não acontece. Acontecem umas coisas, mas a casa não cai, não é? Claro. Destes riscos todos que falou, quais é que são mais fáceis de abordar com coragem e de mitigar já? Digamos que repare, eles, por um lado, a questão o risco de cheia está a ser mitigado. Está a ser mitigado. Há coisas que não são fáceis de resolver ali. Uma delas, a nossa relação enquanto sociedade historicamente, com a água, com as linhas de água, nunca foi muito famosa.
não é um problema exclusivo de Portugal, felizmente, pelo menos esse. Isto é o quê? Estou a falar do quê? Que, principalmente nas áreas urbanas, praticamente não se resistiu à tentação de entubar os rios e pôr alcatrão e cimento em cima. Porquê? Não me pergunto porquê, mas é um facto. A gente olha para Lisboa, onde é que os rios estão todos tapados, não é? Portanto, e em Setúbal também. E em Setúbal também estão. Repare, de alguma forma, eu diria que o clima que nós temos favoreceu isso. Porquê? Porque a maior parte do tempo estas pequenas ribeiras não têm água nenhuma. Certo. Portanto, o que significa que na maior parte do dia-a-dia da relação da população com elas, com as ribeiras, e dos decisores também, olha-se para aquilo, é um canal, às vezes sujo e tal, e se isto se tapasse, se calhar podíamos... Exatamente, e no final ainda construir umas casas aqui por cima. Exato. E ainda vou recuperar, não é o investimento necessário. Portanto, para entubar. Quando eu lhe estava a perguntar, há 20 anos para cá, o que é que fizemos que não devíamos ter feito, isto não é há 20 anos. Não. É muito mais regulado do que isso, centenas. É histórico. Claro. É um processo que é histórico. Enfim, no caso de Setúbal, é século XX, em todo o caso. É do século XX. Sim. Nos década de 30, daí para cá. E o processo foi gradual. No caso Mas que é com a necessidade da cidade de ganhar a cidade, na prática, de ganhar a cidade. E porventura, se calhar, pelo caminho mais fácil, quando, se calhar, podia ser fantástico, nós podemos ter a ribeira a escoar. Era o que eu estava a pensar. Não é? Limpinha, claro. Em céu aberto, claro. com uma zona arejada, com uma zona verde, exato. A acompanhar aquele canal desde a zona do Bonfim, desde o Parque Urbano, exato. Onde ele está, até ao Sado. Ok? Era excelente que pudéssemos ter isso ali. Podia ter os atravessamentos necessários. Claro. E a cidade ficava mais fresca. Mais verde, etc. Exatamente. Portanto, só coisas hoje não se faria isso, garantidamente. Certo. E acha que era possível, numa forma mais corajosa, abrir outra vez essas áreas? O que é que eu lhe posso dizer? Eu diria que se falássemos nisto há 20 anos ou há 10 anos, seria exatamente, vocês estão malucos, exato. Estão doidos, endoideceram. Pelo menos hoje já podemos falar nisto e já podemos, claro, não é uma decisão porque é muito complicado fazer isto do ponto de vista do impacto que isso teria na cidade, garantidamente daria para uma perda de mandato nas próximas eleições por causa do estrevelio que daria na cidade. Uma das coisas que nós sabemos também que não acho que não é o caso de Setúbal, mas noutros territórios isso existe, uma não separação das águas de escorrência urbana das águas residuais. Porque o tipo de tratamento que é dado a uma e às outras nas hectares não é necessariamente o mesmo. Só que fazer essa separação do ponto de vista do escoamento urbano é dramático, porque significa abrir as estradas e ir aos cantos tudo aquilo que as pessoas não querem sentir. Porque sofrem durante esse tempo. Exato. É horrível viver na cidade nessa altura. Mas isso, se calhar, é como o tal copo do professor... do professor quê? Do John Aldrin. Ok, então essa é a parte do sofrimento que nos cabe para essa mitigação acontecer. Professor, sei que conhece bem a cidade de Setúbal. Vou guardar aqui os últimos minutos para nos dizer quais são os seus lugares favoritos nesta cidade e porque é que ela é uma cidade de que gosta tanto? Eu gosto muito de Setúbal e gosto muito do município de Setúbal e vou fugir da cidade. Enfim, gosto muito da zona ribeirinha, gosto muito de alguns equipamentos que estão na cidade e alguns são da Câmara, nomeadamente, por exemplo, a Casa da Bahia enche-me as medidas, adoro. É um sítio bom para se estar a ler um livro, é um sítio fantástico. E depois gosto da Serra da Rábida, é fatal. Ou seja, a Rábida enche-me as medidas. Então, o geógrafo é completamente. É como estar no paraíso? É quase, ou seja, eu vou tentar. Mas presta atenção a quê? Eu presto atenção às rochas, presto atenção à vegetação, olhamos para a Serra na perspectiva de tentar perceber como é que ela se formou, como é que evoluiu. Porque é que está ali naquele sítio e não no outro, e depois tem toda a zona cá em baixo. Porquê é que ela está ali e não noutro sítio? A Serra da Rábida em Portugal é aquilo que nós temos em Portugal mais parecido, que tem o estilo de uma montanha alpina. É pequenina, mas é uma montanha que tem o mesmo estilo, tem a mesma formação, tem o mesmo tipo de formação.
montanha. Os nossos Alpes são... Ou seja, ela formou-se numa das fases da orogenia alpina em que se formou a Cordilheira Bética no sul de Espanha. Ali com mais tectónica, mais próxima também do limite entre placas litosféricas, dá uma montanha maior, mas o estilo da montanha é exatamente o mesmo. E nós não temos isso em mais lado nenhum com estas características, ou seja, com enrugamento de rochas sedimentares, com dobras falhas. Elas estão ali, de facto, de tal forma estão que eu não resisto a nenhum. Todos os anos levo para lá os alunos para irmos tratar delas. Não? E vão lá para o meio. Vamos. Okay. Vamos. Bem, este foi o primeiro episódio do podcast Efeito Borboleta. No próximo vamos falar de algo que aproxima muito de todos estes temas, mas que tem um maior grau de prazer do que riscos climáticos, e é o vinho e a vinha nesta região. Até lá! Efeito Borboleta, um podcast sobre ambiente em Setúbal.